Olá, eu sou Márcia Santos, sou cientista política, atriz, produtora, diretora de teatro e nesses vídeos eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com a elaboração de projeto ao longo desses mais de 30 anos de trabalho, de carreira. A elaboração do projeto consiste num mergulho, numa análise global do nosso projeto, porque ele é um descritivo de todas as etapas, das pessoas envolvidas, dos custos envolvidos, ou seja, o projeto elaborado, ele consiste em dizer o que é a nossa ação, com quem a gente faz, por que a gente a faz, quando, como, de que forma, quanto custa fazer essa ação. Então a gente vai discutir aqui um pouco, analisar um pouco desses itens que constam dentro de um projeto físico, de apresentação. Elaborar um projeto é, na verdade, dizer o que é a sua ação cultural, os objetivos a serem alcançados, quais as qualidades e atributos desse produto, desse projeto, dessa peça, quais as etapas a serem cumpridas, quais são os profissionais envolvidos, os custos para essa realização, a que público se dirige esse projeto, esse produto. E para que serve um projeto elaborado? O projeto serve para... O conteúdo nos ajuda a fazer os enquadramentos na lei, por exemplo, porque nós já levantamos tudo que a gente precisa, todos os itens, então na hora de inscrever nas leis de incentivo a gente já tem esse conteúdo. O projeto físico, criativamente elaborado, com formato bacana, pode ser simples, mais criativo, ou às vezes um pouco mais elaborado, que tem a ver com a temática do projeto ou da peça. Serve para captação de recursos, para levar nas empresas, serve para captação de apoios, de parcerias, serve para solicitação de pautas, serve para inscrição nos editais. É claro que cada uma dessas necessidades demanda um projeto um pouquinho diferente. Por exemplo, se você vai pedir pauta, você não precisa entregar um projeto com o orçamento, A pessoa do teatro ou do espaço onde você quer se apresentar, ela não tem necessidade de saber todo o seu orçamento, quanto cada uma das pessoas envolvidas está recebendo por aquele projeto. Não é da alçada do lugar de pauta ter acesso a esse conhecimento. Então a gente manda o que é o projeto, quem são os profissionais envolvidos, qual o retorno que a gente pode dar em relação àquele apoio, àquela parceria. Vamos então falar item por item, as nomenclaturas, que constam de um projeto. Vamos começar, a gente começa falando o que é. Eu gosto de chamar de apresentação. Tem gente que gosta de colocar exatamente isso, o que é. Tem pessoas que dão outros nomes. Eu uso apresentação e esse será o nosso item 1. A apresentação, numa linguagem objetiva, tá, gente? Não é aquela coisa de, o meu projeto, do meu sonho, com a personagem, que não. É o que é uma peça. É em um ato? É um monólogo? É em 2 atos? Tem música? A música é ao vivo? Tem banda ao vivo? Quantas pessoas estão em cena? Para que público é dirigida essa peça? Quais as qualidades? Quais os atributos? O que são os atributos? São valores que estão agregados no seu projeto, na sua peça, e que o diferenciam de outras peças, de outros projetos. São valores como tradição, brasilidade, irreverência. E esses atributos, pensar esses atributos, nos leva também a pensar a que público essa peça ou esse projeto se dirige e também a que empresas se alinham com esses atributos. Se eu tenho uma peça que é um rock and roll irreverente, rebelde, metaleiro, é óbvio que eu não vou levar esse projeto numa empresa que tem um perfil mais conservador,
mais tradicional. Outra coisa que a gente precisa, que cabe nesse primeiro tópico na apresentação, é a abrangência do projeto, no sentido tanto local, territorial, onde ele acontece, mas também no tempo. Se ele acontece várias vezes, quanto tempo, quantos meses ele fica em cartaz, se ele vai circular ou não, se ele acontece só no país ou se ele acontece no exterior. É claro que assim, circular, viajar com o espetáculo e apresentar o espetáculo no exterior são desejos de todo mundo que produz uma peça de teatro. Mas a gente só coloca isso na apresentação se essas coisas já estiverem pré-agendadas, se elas já estiverem pensadas, se elas fizerem parte, inclusive, do orçamento. Vai ter uma circulação pelas cidades do interior, ou nós vamos viajar capitais, 3, 4, 5 capitais do país. Isso tem custo, isso vai entrar no orçamento, então isso entra na apresentação. Agora, se há uma ideia, uma vontade de depois da montagem a gente circular, isso não entra no primeiro momento. Você pode até dizer dessa forma, que existe o intuito de numa segunda etapa viajar com o projeto, mas que nesse momento ele está inserido. E aí, às vezes, você tem, sei lá, é uma trilogia. Você está na primeira ou na segunda peça de uma trilogia, então isso é recorrente. Você já fez o primeiro espetáculo X anos atrás e agora você está fazendo a segunda peça da trilogia. Essas coisas todas entram na apresentação. O que é o nosso projeto? Também a gente coloca o público-alvo, que não é só homem, mulher, idade e classe social. É claro que a maioria das peças que a gente realiza e produz, elas são dirigidas a um público em geral. Além daquela divisão de infantil, infanto-juvenil ou juvenil, né, adolescente, jovem e adulto, o público adulto, por exemplo, ele pode ser amplo, porque a gente quer que seja mesmo, mas às vezes a gente tem temáticas que, embora seja dirigida a um público amplo, a um público adulto em geral, elas são temáticas voltadas para um certo recorte, ou seja, elas são dirigidas ao público em geral, mas principalmente ao público idoso. Ou as mulheres, eu produzi uma peça que a temática era o autismo. Então ela é dirigida ao público em geral, mas ela é dirigida também às pessoas que têm interesse nessa temática e às pessoas que vivem essa problemática, os profissionais da área, as pessoas que estudam essa temática. Isso tudo a gente coloca lá no nosso público-alvo. Um segundo item, a gente vai tratar do porquê. Na verdade, a gente tem aí 2 itens que cabem no porquê, que são objetivo e justificativa. Nós vamos falar deles agora. Então, vamos considerar como item 2, objetivo, que podem ser só um objetivo geral, ou podem ser também geral e específicos. O objetivo é um porquê, porque ele justifica aonde a gente quer chegar. Por que a gente está realizando essa montagem dessa peça, realizando esse produto cultural. E o objetivo, de novo, gente, não é porque a peça dos meus sonhos, porque tem o personagem da minha vida, não é isso. É o objetivo do ponto de vista da sociedade, de por que tem relevância para a sociedade e o que eu quero fazer. Então, o objetivo geral é sempre eu quero produzir essa peça de teatro em 2 atos, do autor tal, pela relevância do autor tal, que eu quero levar para o público adulto da cidade tal. Em especial para as mulheres, ou para as crianças, ou para as escolas. E aí os objetivos específicos vão ser desdobramentos e pequenos objetivos mais difusos até, né? Que podem ser apresentar nas escolas como forma de democratizar o produto cultural realizado. Pode ser fomentar um debate sobre determinado tema.
abrir para discussão, a peça pode caber debates no final da peça, então é um objetivo atrair as pessoas para um debate, ampliando a discussão sobre um determinado tema. Ajudar a difundir um determinado autor. Como o item 3, vamos tratar da justificativa. A justificativa é um itemzinho que algumas pessoas se incomodam e é normal que seja assim, porque para nós, artistas, em especial para nós artistas, a arte se justifica por si. Qualquer produto cultural, artístico, qualquer peça de teatro, ela já se justificaria por si. A gente faz para que as pessoas tomem contato com esse conteúdo, com essa estética. Mas do ponto de vista da captação de recursos, seja de recursos privados ou públicos, a gente precisa justificar esse produto cultural, essa peça de teatro, do ponto de vista da importância social. Que relevância ela tem para a sociedade. Então, a justificativa, a gente precisa olhar bem para o nosso projeto e tentar entender o que nele tem que contribua com a sociedade como um todo, ou pelo menos para aquele público a que a peça se dirige. A gente pode pensar em coisas como a escassez de abordagem sobre um determinado tema, ou seja, um tema que você considera importante e que você não tem visto muito nas montagens, nos filmes, nos debates dentro da sociedade. Você considera que isso é importante, que seja debatido, e isso justifica a produção da sua peça. A gente pode pensar em temáticas voltadas para um determinado público, que a gente entende que ou que está um pouco à margem, que não é muito abordado pelas produções, que não é muito tocado pelas produções, ou que mesmo sendo, ainda precisa ser mais. Isso houve uma época onde a gente tinha uma divisão muito clara entre espetáculos de infantil e adulto. E havia uma lacuna de montagens para um público mais adolescente, não infanto-juvenil, já da adolescência mesmo para a fase adulta, que é uma linguagem ali naquela coisa um pouco malhação, que a gente chama, né? Não tinha muito no teatro espetáculos para esse tipo de público. Então, quando alguém percebe essa lacuna, esse nicho, isso é uma justificativa, caso o seu projeto seja para esse público. Uma outra justificativa é que algumas questões, por exemplo, que estão aflorando na sociedade ou que estão afloradas já na sociedade e que a sua peça vem para contribuir com essa discussão, contribuir com um debate que já está se dando, que já está na agenda da sociedade e que a sua peça vem para contribuir a partir de um viés diferente do viés da arte, vem acrescentar a esse debate, a essa discussão que já está posta e pulsante na sociedade. Ou dialogando de uma forma que concorda com um lado desse debate, ou se contrapondo ao debate que já está ali, correndo por fora, mesmo na contramão, no sentido de jogar o olhar, desviar o olhar para será que é isso mesmo? Não podemos ver por aqui? O teatro pode demais contribuir dessa forma, abrindo novos caminhos, novos olhares para a discussão de uma mesma temática. O item 4, a gente vai falar sobre o com quem. A gente não faz nada sozinho, principalmente teatro, né, que é a arte da agregação, a arte do trabalho coletivo. Então a gente vai falar da nossa equipe. E aqui não cabe um julgo de valor do ponto de vista de uma produção, um diretor ou um técnico é tão importante quanto um diretor. Se você, na hora do espetáculo, não tem um técnico, você não tem o espetáculo. Então, não se trata aqui de um comparativo de valor, mas
Para o nosso projeto, na hora que a gente vai apresentar o projeto, primeiro não dá para ter uma lista enorme dentro de um projeto, é cansativo e ninguém vai ler. E o que importa naquele momento é saber da parte de criação. Quem são os nossos criadores? E aí, quando a gente está falando de criação, a gente está falando de autor, de diretor, de iluminador, de cenógrafo, de figurinista, de ator, que são as pessoas, no geral, que criam esteticamente um espetáculo, uma montagem teatral. E esses a gente vai citar os nomes com um breve micro currículo. 3, 5 linhas de coisas importantes que essa pessoa tenha feito. Prêmio que ganhou, uma indicação a prêmio, 3, 5 linhas no máximo. Incluímos aí as pessoas de criação da parte de divulgação, que é o programador visual ou o designer gráfico, o nome que você quiser dar, e a assessoria de imprensa, que é uma função cuja experiência mostra para um patrocinador ou um lugar onde você for apresentar o seu projeto, que essa pessoa que vai cuidar da divulgação do seu espetáculo tem uma trajetória de grande experiência, de larga experiência, que traz uma confiança de que o seu projeto vai ser bem divulgado, vai ser difundido nos lugares corretamente. Então, a gente coloca uma página com a nossa equipe, pode ser só os nomes. Aí no projeto gráfico, se quiser colocar foto, enfim, aí fica a cargo de cada um. E agora, nas leis de incentivo, a gente pode expandir esses currículos. Tem esses espaços de colocar... Claro que não é, gente, aquela coisa 6, 8, 10, 15 páginas de currículo de ninguém, mas você pode botar uma lauda de currículo dentro das leis de incentivo de cada uma das pessoas da sua criação. Tá? A gente não faz nada sem dinheiro, não tem custo zero. A gente até faz sem patrocínio, mas custo zero não tem. E quando a gente vai elaborar um projeto, a gente vai falar do orçamento, o nosso item 5 aqui. Eu gosto de pensar, e sempre trabalho dessa forma, eu penso em orçamento por 2 caminhos. Aquele orçamento dos sonhos, onde você decide com quem você quer trabalhar, as pessoas que você gostaria de ter no seu projeto, e aí você vai ligar para essas pessoas e vai perguntar quanto ela cobraria para fazer o seu projeto. E aí você vai botar no seu orçamento aquele valor que a pessoa cobrou, estipulou para fazer esse projeto. O outro caminho, que é com o qual a gente trabalha mais, é pensar que orçamento eu posso ter. Qual é o meu tamanho? Né? Qual o tamanho das minhas redes de relações, de patrocínio? Até onde eu posso chegar? Ou mesmo se eu vou colocar num edital, o edital tem 3 valores, 50 mil, 150, 100 mil, 150 mil. Em que categoria que eu vou me inserir? E aí eu vou elaborar o meu orçamento dentro desse valor que eu estipulei. 30 mil, 50 mil. E eu vou estipular valores para as funções. A função é direção, não é um valor para a pessoa. Não é que aquela pessoa, o trabalho daquela pessoa tem esse valor. Não. O que eu posso pagar para essa função dentro de um orçamento X é tanto. E aí eu vou fazer o caminho ao contrário. Em vez de eu ligar para perguntar, eu já tenho esse valor no meu orçamento. E aí eu vou ligar para perguntar se a pessoa aceita aquele valor no meu orçamento. E aí o profissional vai ver qual é o projeto, se ele se interessa pelo projeto, se ele pode naquele momento fazer um projeto, trabalhar X tempo por aquele valor. Se interessa para ele. Às vezes a gente sabe, tem diretor que tem um peso, que tem um valor de mercado e que faz um trabalho até de graça, porque aquele trabalho artisticamente é importante para ele, acrescenta, seja profissionalmente, seja um crescimento artístico dele, seja porque o projeto é sensacional do ponto de vista social. Então, são essas o princípio que a gente parte para elaborar o projeto, o orçamento dentro do projeto. É importante que no projeto gráfico
a gente coloque o orçamento resumido por etapas, né? Por segmentos, como eles estão divididos nas planilhas orçamentárias das leis de incentivo e que as empresas também, patrocinadoras, já estão acostumadas a lidar, que são valores de pré-produção, valores de produção, execução, é quando você está levantando o seu espetáculo, valores da temporada, que podem estar dentro de produção ou você pode fazer um item separado, custos operacionais ou administrativos, que são relativos à administração, propriamente a administração, como o nome já diz, a administração do espetáculo é telefone, o aluguel de uma sala, quando é possível, contador, custos administrativos de dia a dia, né? Vamos ter um item de divulgação, comunicação do seu projeto, que é tudo que diz respeito à divulgação propriamente dita, desde o programador visual, assessoria de imprensa, o material gráfico que você vai usar, fotografia, videoclipe, gravação de clipe em vídeo ou impresso, tudo que diz respeito à parte de divulgação do espetáculo está nessa nomenclatura do orçamento, e as taxas, encargos, impostos que incidem sobre uma emissão de nota fiscal, sobre o pagamento de um profissional como pessoa física. Hoje em dia a gente tem esse facilitador, que são as MEIs, que funcionam como pessoa jurídica na hora do pagamento, mas se você tem, eu, por exemplo, trabalho há mais de, sei lá, acho que uns 15 anos, com uma secretária, minha secretária, parceira, amiga, camareira, mãe, tudo. E ela não tem, é uma senhora, ela não tem MEI, ela trabalha comigo e eu pago os encargos sobre, eu a contrato como pessoa física e pago os encargos, dependendo do valor, se tem imposto de renda, se é só INSS, e isso entra no orçamento. A gente não pode esquecer desses itens dentro do orçamento. Então, nós vamos olhar aqui uma planilha. Tem muita gente que tem dificuldade de lidar com a planilha. A planilha, como ela se dá dentro das leis de incentivo, e mesmo as empresas às vezes solicitam naquele formato. As pessoas ficam um pouco confusas com aquela coisa do quantidade, unidade da quantidade. Vamos olhar para isso um pouquinho aqui agora. Eu vou expor aqui um orçamento e a gente vai falar um pouquinho disso. Eu gosto sempre de colocar no projeto gráfico o orçamento resumido, com os itens por nomenclaturas, e entregar anexo ao projeto o orçamento discriminado, onde a pessoa que recebeu o projeto, que você entregou o projeto, vai ter noção dos valores que estão sendo pagos para cada serviço, para cada profissional. Então, vocês têm aí essa planilha que diz lá pré-produção, produção, custos operacionais. Aí vocês têm a divisão lá em cima: itens, quantidade, unidade, quantidade de unidade, valor unitário, valor total e os subtotais. Então, a gente tem que, primeiro, entender o que são os itens de pré-produção. São todos aquelas funções que acontecem antes da gente começar a nossa produção propriamente dita. Então, pesquisa eu faço antes de começar a minha produção, seja pesquisa para escrever o meu roteiro. O próprio roteiro se dá, é preciso que alguém tenha escrito a peça, o texto, o roteiro, antes de eu começar a produzir a peça. Então, para a gente entender, você coloca lá, produção. A unidade, a quantidade é a quantidade de pessoas ou serviços que você está listando nos seus itens. Então, ator. Quantos atores são? A quantidade de atores. Diretor artístico, 1. Locação de equipamentos, 1. Quando você vai para a coluna do lado, você vai ver a unidade. A unidade é a forma de pagamento daquele serviço ou daquela pessoa, daquele profissional. Se você vai ter um mês de ensaio e mais 3 meses de temporada, esse ator está trabalhando 4 meses. A unidade de pagamento é mês. E a quantidade dessa unidade é 4. 4 meses. Olhamos ali manutenção de figurino.
é uma manutenção que se dá por semana. Toda semana, você fez o espetáculo final de semana, sexta, sábado e domingo. Quando chega na segunda-feira, o seu produtor executivo, o seu administrador vai pegar esse figurino e vai levar para ser lavado. Isso é a manutenção, ou para costura, e você tem uma verba semanal. Isso vai ser pago por semana. Toda semana essa ação é realizada. E você vai estabelecer mais ou menos um valor de acordo com a quantidade do figurino, se é na lavanderia, se é lavado em casa, qual é o custo desse serviço por semana. Quantas semanas? 3 semanas, 3 meses de temporada são 12 semanas. Então você coloca lá o valor por semana, que é o valor unitário, quanto custa por semana cuidar desses figurinos, e a soma é o valor total dessa linha. Quanto você gasta no seu projeto todo com essas 12 semanas de lavagem de figurino. E assim a gente vai somando e no final, lá embaixo, a gente vai ter o valor total do seu projeto.